encontro dessas necessidades e a coisa fluiu. E hoje o capitalismo se encontra novamente numa das suas milhares de crises cíclicas, e a China está aí como uma potência dentro desse cenário, onde se o próprio capitalismo não produzir um cenário que tente tirar a China do esquema, a China vai engolir o capitalismo dentro das próprias regras criadas pelo atlanticismo. Então essa é a situação que a gente tem hoje. Trago mais uma reflexão, só um mergulhinho rasinho na história, só para a gente fazer um apanhado breve. A China é a segunda maior economia do mundo, mas a sua moeda representa apenas 12% das transações. 75% das transações no mundo estão dentro do dólar, libra, euro e iene. Tá? Então isso também aparece no artigo, achei bem interessante. Então misturei algumas coisas do artigo com algumas observações que eu trago aqui. Por isso a China busca ampliar a sua presença nas transações globais. Né? Então a China está fazendo esse movimento para tentar substituir o dólar gradativamente. Primeiro porque é importante economicamente para a China e segundo também para não ficar refém do dólar como arma geopolítica. Trago outra reflexão. A última reflexão sobre esse tema e a gente fala um pouquinho sobre a Goldman Sachs. As sanções e o bloqueio do dinheiro russo durante esse período do conflito com a Ucrânia minaram a credibilidade do dólar como uma moeda global. Repito, as sanções e o bloqueio do dinheiro russo minaram a credibilidade do dólar como moeda global. Então, o FMI, inclusive, falou isso. Quanto mais os Estados Unidos fizerem esse movimento de usar o dólar como arma, e já teve até artigo do Fórum Econômico Mundial fazendo uma espécie de autocrítica sobre isso, mas a gente fica com bastante medo, porque esse pessoal é o mesmo pessoal que sempre lutou para que o dólar fosse uma moeda, uma arma geopolítica. Então a gente fica pensando o que esses caras estão tramando. O que me parece que está sendo tramado é, se o dólar realmente afundar, haver uma substituição, uma migração para um sistema de moedas digitais centralizadas no BIS e haver aquele sistema de moedas programáveis que vai criar uma espécie de cabresto digital sobre os países. Mas isso é um outro tema que eu já discuti várias vezes aqui no canal e não quero me aprofundar porque eu quero entrar no outro assunto de hoje. Então, se o dólar afundar, os caras já têm uma alternativa, que é esse sistema de moedas digitais centralizadas nos bancos centrais e os bancos centrais subalternos ao BIS. Por isso, as críticas variadas que eu fiz aqui no canal ao projeto de autonomia do Banco Central. Pegar o Banco Central e deixar ele autônomo é deixar ele independente em relação ao nosso governo. É tirar a soberania nacional sobre o Banco Central, que de certa forma sempre foi uma coisa de fachada, e entregar o Banco Central para a governança global, que são os interesses financeiros transnacionais. Daí o risco da autonomia do Banco Central. E nesse ponto, o Poder Executivo, o governo Bolsonaro concordou, o Judiciário, que briga com o Bolsonaro, meu Deus, concordou, e o Legislativo concordou. Então, quando o tema é detonar com o Brasil, todo mundo concorda aí nesse ponto. Né? Ninguém levantou lebre nenhuma, que eu digo, nesses poderes, sobre a autonomia do Banco Central. Passou. E isso é uma das coisas mais graves, foi um atentado contra a soberania nacional. Então, nesse ponto não houve divergência, só tem divergências epidérmicas. Eles brigam como facções políticas semicriminosas. Né? Agora, quando se trata desse ponto aí, que é do interesse da nação, ninguém deu muita bola para brigar, não. Todo mundo concordou e a coisa passou. Trago o outro tema para a gente discutir aqui, que é a questão da Goldman Sachs e da crítica à União Europeia. Prestem atenção nessa notícia. A Goldman Sachs afirmou que a Europa está tomando medidas perigosas. E quais são as medidas perigosas que a Europa está tomando, que a União Europeia está tomando? Dar subsidiar a energia para que ela não seja cara demais, ou seja, segue estimulando que as pessoas consumam energia, não tem problema nenhum nisso, se o outro lado não estiver sendo feito também. Ao mesmo tempo em que subsidia a energia, ou seja, mantém um padrão de consumo das pessoas, ela sanciona o gás russo. Qual é a lógica óbvia que foi levantada pela Goldman Sachs? E eu não sou nenhum defensor da Goldman Sachs aqui, todo mundo sabe qual é a minha conduta de abordagem da realidade global. Vai faltar gás, isso é uma coisa óbvia. Se tu subsidia o gás e as pessoas continuam consumindo ele e pelo outro lado tu sanciona a Rússia, qual é a lógica do que vai acontecer? Vai haver uma implosão do sistema econômico. Porque num dado momento as pessoas vão continuar consumindo, isso vai reduzir as reservas, tu vai continuar dando subsídio e o problema vai se instalar, logicamente.